Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Concreto Conversa. Dessa vez eu recebo Éder Barreto, da BSW Construção ou Construtora? Construção e reforma. Construção e Reforma, bom demais. Especialista em obras comerciais rápidas. Poxa, esse tipo de obra é desafiador, mas já Muito. vai falar mais Uau. sobre isso. Concreto Conversa não fala só sobre concreto, fala sobre coisas concretas que transformam a vida do nosso público, das pessoas que são impactadas por ele. Então, concreto é realmente transformador na vida de muitas pessoas. A gente já tem sentido a transformação e o impacto dos nossos episódios aí no dia a dia. Éder, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Bom, muito obrigado pelo convite. E é um prazer, um privilégio. Já fui muito edificado e já saio daqui transformado só pela nossa conversa aqui nos bastidores, como falam, né? Muito obrigado mesmo e eu tô muito privilegiado de estar aqui. O Léo, nosso videomaker, tava gravando uns takes aqui nos bar do filme. Não, não, essa Não, parte não. essa não, essa é confidencial, hein, Léo? Segura. essa, essa parte não vai ao ar, não. Mas as conversas de bastidores realmente têm sido muito enriquecedoras, É verdade. né? Muito edificantes, assim. Cara, nos bastidores eu nem falei, nem conversei muito, assim, sobre, conta a sua história, porque você já contou um pouquinho da sua história, Sim, já sim. participei de uma palestra que você estava presente, que foi muito edificante também. E aqui no nosso episódio, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, porque eu sei que nem sempre a BSW foi uma construtora, uma especialista em obras rápidas, as coisas não aconteceram tão rapidamente. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história primeiro, né, da sua vida, e depois a gente falar um pouquinho da BSW, como que ela surgiu. Com certeza, vamos compartilhar disso. Só ia pedir pro Léo, se pudesse trazer lenços para mim, por favor, porque com certeza, quando contar a minha história, eu sempre me emociono, né? Então talvez caia algumas lágrimas aí, vocês não reparem nisso. Então vamos seguir. Bom, vamos lá. É, nascido em Cubatão, cidade de Cubatão, no litoral de São Paulo, eu morava ali na cidade de São Vicente, né? Minha mãe, Maria José, meu pai, Lourenço Efigênio, e ali a gente começou a trajetória. Aos 2 anos de idade, ali minha mãe se separa do meu pai e a gente foi morar na cidade de Mauá. Cara, muitas coisas aconteceram, né? A típica família brasileira, aquela loucura toda, né? Tive uma ausência paterna muito grande. Amo meu pai, falo com ele até hoje, mas infelizmente ele fez o que ele sabia. A gente estava falando um pouco mais do Aham. método CIS agora. O método CIS ele foi transformador na minha vida porque eu entendi que meu pai foi vítima de outra vítima, né? Então ele entregou o melhor que ele pôde, mas ele não fez. Ele entregou o melhor que pôde, mas isso não foi suficiente para que pudesse me formar numa visão de paternidade, assim. Mas vamos entrar na trajetória profissional, porque ela já começa ali logo no início, né? Aos 5 anos de idade, aproximadamente, eu morava numa rua que tinha uma feira, e aos 5 anos de idade eu acordava às 5 da manhã para cuidar de carros na rua. Eu Gente, cuidava de carros na rua aos 5 anos de idade, e era interessante que tinha algo. Ali entra já o primeiro entendimento de perfil de liderança, quando eu olho para trás. Naquela época, de fato, eu não sabia disso. Mas quando a gente acordar, o primeiro a acordar era o dono da rua. Ou hum, seja, ele tinha que ele dava o aval para outras pessoas participar ou não hum, de cuidar de carro. Então eu acordava, era o primeiro a acordar, porque como eu era muito pequeno, se eu chegasse depois, possivelmente não deixavam eu cuidar de carro. E aí chegavam as pessoas mais velhas, né? Depois os meninos mais velhos, 7, 9 anos de idade, né? E falava, e aí, Éder, posso cuidar de carro aqui? Falava, cuida, mas você vai ficar naquele setor ali, né? Já setorizava na cabeça o setor A, B e C. E ali começou uma trajetória, né? De correr atrás de resultados. Nossa família, ela necessitava disso. Então ali comecei a cuidar de carro na rua. No final da feira, a gente saía ali pedindo as caixinhas na feira, né? Então é muito marcante um episódio que eu lembro que no Dia das Mães, era um episódio do Dia das Mães, no mês de maio, que a gente vai entrar agora. No final da feira eu fui pedir as caixinhas, né? E ganhei 1 quilo de peixe e uma azaleia, né? Aquelas florzinhas assim. E uhum, aquilo ali foi o almoço do Dia das Mães e o presente para minha mãe. olha só. Então, eu falei, Léo, que eu vou chorar com a mãozinha, pega no lenço. Então, a minha infância ela já começa a ser marcada. Se a gente vai partir para essa parte do empreendedorismo, já começa a ser marcada ali. A gente começa a ir atrás de resultados. E assim foi
foi a infância do Éder na parte do empreendedorismo, desde cedo. Então, ao longo da adolescência, vender flor de papel crepom no farol, minha irmã fazia essas flores, a gente vendia Dia dos Namorados, Dia das Mães. É, trabalhei na feira, trabalhei como vendedor ali de legumes, trabalhei também vendendo legumes na favela. Tinha uma favela, tinha não, tem uma periferia na cidade de Mauá que chama Oratório. E ali eu pegava uma carriola, né? Era na barraca do Naldo. Então a gente trabalhava na feira. O Naldo tinha duas barracas na feira, só que ele também montava pontos de vendas, né? Então eu vendi na cidade de São Jorge, em Santo André e no Oratório. Então montava uma carriola e saía no meio da periferia vendendo. Então aí foi a raiz empreendedora onde tudo começou, né? Onde a gente entendeu que só depende, onde eu entendi que só dependia de mim. O esforço que eu colocasse, que eu me dedicasse, né, a gente ia colher o fruto na frente. Então, um pouquinho da base do empreendedorismo na vida do Éder Barreto, ela começou assim, mas tem bastante coisa aí. Vai conduzindo aí que eu vou falando, tá? Senão você só faz uma pergunta, eu vou até o final, você não fala mais, né? Cara, toda história é. Eu gosto de ouvir história, e é exatamente por isso que concreto e conversa existe, né? Pra gente conversar, ouvir as histórias, entender o como chegamos até aqui, né? Eu sempre começo o podcast falando exatamente isso, como chegamos até aqui. Todo mundo tem sua trajetória, né? A forma como as coisas foram acontecendo, como Deus foi encaixando cada peça. Para nos trazer até onde estamos, estarmos aqui hoje conversando sobre isso e olhando um pouquinho para trás. Então é importante sim a gente lembrar da essência. Você fala, pô, eu comecei a empreender nessa época, né? Ontem eu falava com alguns amigos, a gente estava almoçando aqui no centro de Embu, né? A gente está aqui em Embu das Artes. E eu gosto muito da cidade, tá? Eu adoro a cidade que a gente está aqui. Enfim, eu valorizo muito a cultura, os restaurantes e tudo mais. E a gente estava lá e eu lembrei que eu já vendi coisas na feira com meu pai. Que top. E assim, eu nunca tinha falado isso pra minha esposa, olha que doido. Eu, sei lá, devia ter uns 7, 8 anos. Meu pai fazia tábua de carne, aquelas tábuas brancas de Uhum. polipropileno, super higiênica, um negócio assim. E eu lembro de eu pequeno falando na feira que a tábua era boa, que não sei o quê, jogava a tábua no chão pra mostrar que ela não quebrava. E eu falei, pô, mas eu nunca tinha falado isso pra minha esposa, olha que doido. E a veia do empreendedor tava ali já. Adormecida, talvez, por muito tempo, mas depois as coisas foram acontecendo e eu nem lembrava disso. E eu falei pra ela, enquanto eu tava conversando com esse casal de amigos, eu falei pra ela, pô, eu nunca tinha te contado isso, mas eu já tive uma barraquinha com meu pai pra vender tábua de carne aqui na feira. Doideira. Então, assim, tudo tem um porquê, né? As coisas vão acontecendo da forma que acontecem pra nos trazer até um porquê e um onde chegar, né? É. E aí você teve, então, essa veia empreendedora desde o início, e aí, mais à frente, nós temos aí a BSW já de imediato. Como que aconteceu? Foi a sua primeira área de atuação, trabalhar com construção? O que que você fazia antes disso, antes de chegar nessa parte? Vamos lá. Aí nós vamos avançando ali no empreendedorismo, desde cedo trabalhando. Aos 16 anos de idade, eu começo a trabalhar como auditor, um estagiário de auditoria no shopping, onde a gente mexia com números. Então, eu sou de exatas. Apesar de não ter uma formação técnica em engenharia, eu adoro muito a área de exatas. Eu sou muito, né, de conta, números, dados. E ali comecei a trabalhar com esses números, né? Apesar de ser aquele. Lembra da. Não sei se você era assim. Eu acho que não. Acho que você na escola sentava na frente. Ou você era Pior do que eu fundão? era do Era fundão. do Eu fundão? era do fundão. Então Só que você. eu era do fundão que tinha boas notas. Então, Aí o povo ficava doido com isso. aí, então nós estamos no mesmo balaio, igual diz É. os antigos, né? Estamos no mesmo balaio. Então, cara, apesar de ser, cara, crescido em periferia, é, sem uma visão paterna, né? Cara, você sabe que a gente já enfrentou, né, meu? Sim. Já é uma. É meio que uma novela cantada na vida do brasileiro quem passa por isso. São traumas atrás de traumas, né? A gente vai enfrentei várias coisas na área periférica onde eu tava e virei um maloqueiro, de fato um maloqueiro, só que aquele maloqueiro inteligente, né? Sim. Então, na escola era o cara disso aí. Era o cara de, do fundão, só que com boas notas, inteligente e tal. E
dei aula, dei até reforço de matemática na escola, cara. O cara Uhum. ficava doido, né? Aquele cara que pegava O o caderno, caderno 30 minutos antes da prova e tirava a maior nota mais do delas, que né? os meninos da frente. Doideira, né? E aí, 18, 16 anos eu entro nessa área e comecei a entender sobre processos. Então, eu me apaixonei por processos sem saber que processos eram processos. Uhum. Mas eu entendi que tudo tinha uma metodologia. Para que tudo acontecesse, tinha metodologia. Então, eu comecei a enxergar processos na minha própria vida. Eu tinha processo ao acordar, levantar, tomar banho, escovar os dentes, pá, tudo tinha um negócio. Então, se você entendesse isso, você conseguia ter mais resultados e podia aumentar, vamos dizer, o que a gente fala hoje de capilaridade, Uhum. né? O seu dia renderia mais se você tivesse processo durante o seu dia. Sim. E aos 18 anos, eu fui trabalhar numa empresa, eu trabalhei, tive alguns trabalhos temporários, e fui trabalhar numa empresa de auxiliar de inspeção. Era na área da qualidade. E eu encontrei ali um cara que foi o meu primeiro, de fato, mentor, Valmir Martins. E eu falo, e aí eu me emociono, porque eu sou muito emotivo. É um cara, assim, que de fato começou a mudar minha vida. Ele me chamava de Aranha. Ele falou, cara, Ele tinha uma longa trajetória na área industrial. Uhum. Ele era gerente da qualidade. E ele me contratou, e já me olhando para uma determinada função. Ele falou, cara, você vai ser o Aranha. O que que é o Aranha? Quem tem 8 braços. Você vai fazer tudo aqui para mim. Uhum. E de uma maneira muito rápida, eu entrei como auxiliar de inspeção. Rapidamente eu passei para dentro do escritório de metrologia. Rapidamente eu virei inspetor de qualidade. Rapidamente eu fui como. Você sabe o que é empreender dentro da empresa dos outros, Sim, né? Então eu claro. comecei a empreender. Sim. E rapidamente eu virei inspetor de qualidade. Comecei a tomar conta da expedição, Uhum. inspeção e expedição. E eu fui o cara que organizei tudo isso. Então, tava tudo bagunçado na hora que eu cheguei, daqui a pouco tava tudo caixa de papelão, mas tinha as caixas. Eu Uhum. comecei a organizar isso, comecei a criar processos. E aos 23 anos eu me tornei líder de qualidade. Era uma função que não existia. Uhum. É uma função que não existia na empresa, ela foi criada para mim. Me colocaram um jaleco cinza, que era o jaleco de encarregado, e eu me tornei encarregado aos 23 anos, liderando pessoas que já tinham 50 anos. Uhum. E foi um dos maiores, o primeiro e um dos maiores desafios, porque aí começou, Pedro, prego que se destaca é martelado. Mas para que foram criados os pregos, se não para ser É martelados? isso aí. Cumprindo o seu papel e o seu objetivo. E ali começou toda essa trajetória, de fato, assim, falar, cara, você é líder. Aí eu falei, opa, peraí, eu sou líder, então vou agir como líder. E aí eu fui o primeiro cara a implantar o 5S naquela empresa. E Uhum. aí a gente tinha a visita da Honda e da Yamaha, e o meu setor era o primeiro setor para que pudesse abrilhantar os olhos daquele nosso cliente, era o setor visitado. Então ali eu já era um empreendedor. Ali eu já entendi o que eu fazia e eu atuava nas vendas. E eu já vendi prata, óleo de coco, o que desse, vendia réplicas, ia pro Brás. Aos 15 anos de idade eu aprendi pro Brás na Uhum. 25 de março. E a gente comprava as coisas e já vendia. Então eu atuava em processos e atuava como vendedor. Uhum. Quando, aos 23 anos em média ali, eu decido sair, eu falei, cara, agora eu não quero, naquela velha história, eu não quero mais trabalhar para ninguém. Eu Uhum. vou buscar a minha independência financeira. Cara, vá, mas tenha ciência do que você vai encontrar, que é o desafio. E aí eu fui e montei uma barbearia Legal. aos 20 e poucos anos ali de idade, um pouco depois dos 23, que eu me tornei líder. Aí eu montei uma barbearia. Ali de fato começa o empreendedorismo na veia. Antes, tem o termo, né, adequado, que é o intraempreendedorismo, que é uma recomendação que eu faço para as pessoas. Antes de você empreender, ter um próprio CNPJ, empreenda no CNPJ do outro, dê o seu melhor, se destaque, torne-se essencial onde você está. E aí, depois disso, você fala assim, pô, eu sou essencial aqui, eu consigo ser essencial para mim mesmo, eu consigo ter meu CNPJ. Aí você cria seu CNPJ e sai com tranquilidade. Essa é uma forma que eu fiz, né, e que funcionou. Então, eu não tinha o empreendedorismo tão aflorado, né? Eu comentei, tinha aquela experiência distante. A Mayara, assim, sempre foi uma empreendedora nata, né? Tava na essência dela.
mas eu sempre fui mais um cara conservador, tipo, não, eu no CLT ali, né, o dinheirinho vai cair sempre na conta, toda a previsibilidade e tudo mais. Então, por muito tempo eu tive isso. Mas mesmo assim, eu falo, puta, mas mesmo assim, com toda a previsibilidade, eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que entregar mais do que todo mundo entrega, eu tenho que me destacar. Cara, e aí você vai sendo promovido, vai acontecendo. Então, viver essa etapa te traz uma validação para a próxima etapa, que é o que você viveu na barbearia. É isso aí. E até você, é interessante você falar que eu tenho dois exemplos até muito recentes disso. Semana passada, na reunião de cultura que a gente faz na empresa, eu falei justamente isso. Tenho dois estagiários lá e eu falei para eles, falei assim, cara, não faça somente o que lhe pedem. Não limitem. É uma loucura, né, a gente falar isso, porque, pô, quem é de. Eu não quero falar de política aqui, mas quem é do outro De lado um lado, vai julgar não, essas coisas. estou sendo explorado. Você vai estar. Isso é escravidão. Mas eu cheguei para ele e falei assim: não se limitem ao horário de trabalho de vocês. Não se limitem a isso. Não desliguem o telefone, não parem. Pegue depois do horário, cara, fica alerta. Entendam, direcionem, trabalhem. Porque é somente dessa maneira, irmão. Não tem outra maneira de você se destacar a não ser fazer mais do que lhe pedem, cara. Não tem como, né? Então, isso que você falou é de fato uma verdade. Faz o intraempreendedorismo. Começa a empreender no CNPJ de outra pessoa. E ontem eu estava conversando com um rapaz e eu fiz o convite para que ele tivesse dentro da empresa. E eu falei, irmão, ó, eu vou te contar um segredo agora. Eu vou te contar um segredo. Ele abriu a própria empresa. A gente trabalhou junto um tempo atrás. Ele abriu a própria empresa, não deu certo, ele quebrou. E ele é muito bom. E eu chamei novamente para ele fazer. Eu falei assim: você precisa fazer. Existem. Eu vou falar de três coisas. A primeira, me faz ganhar dinheiro. Isso que você tem que fazer. Eu vou te pegar de novo e você primeiro me faz ganhar dinheiro. Aí Uhum. depois a gente vai fazer o quê? A gente vai ganhar dinheiro juntos. Né? Parece uma loucura que tá falando. O pessoal É, fala assim, nossa, me faz ganhar dinheiro. Faz a coisa acontecer primeiro dentro da minha empresa. é. Depois você vai se destacar, eu falo assim, agora tem projeto, porque ele presta serviço na questão de CFTV. Eu falei assim, daqui a pouco, quando você estruturar dentro da minha empresa, eu falo assim, vamos pegar um projeto separado agora vamos ser sócio dentro desse projeto. É. E depois sabe o que você vai fazer? Você vai me ultrapassar. Aí eu vou te impulsionar para você montar a sua própria empresa e ser maior que eu. Porque esse é o verdadeiro sentido. Para mim, que as pessoas cresçam mais da onde eu estou. Só que as pessoas do outro lado têm que ter uma noção disso. Primeiro, cava o poço, cara. Para com essa loucura, essa doideira. Cara, eu vou falar algo eu vou falar do método CIS, que a gente tava falando disso agora, Ué. mas, cara, quando o Paulo Vieira, ele começa o método CIS, ele fala assim, eu sei que você chegou aqui já fazendo conta. Sem 5.000 pessoas aqui, o ingresso foi X, viu o valor e que não sei o que, não sei o que lá e tal, e você tá achando que eu tô ganhando dinheiro. E eu tô mesmo, isso não tem nada a ver com isso. Para com a sua mentalidade de escassez. Quem disse que para mim ganhar dinheiro você tem que perder? Quando você entra numa mentalidade de escassez, de que o Magno, eu não vou lá porque o Magno tá com patrocinador, isso e aquilo, e aí eu vou lá, vou derramar o meu conhecimento sobre o Magno, vai fechar contratos e vai ganhar, e eu vou perder. Quem disse? Que Tá loucura é essa, doido? pô? É uma mentalidade de escassez, as pessoas não avançam por conta dessas crenças limitantes. Então, se você tá, isso é direto para você. Se você está hoje trabalhando como CLT ou trabalhando como um PJ, prestando serviço dentro do CLT, dentro do CNPJ de outra pessoa, cara, faz essa pessoa ganhar dinheiro. Faz. Empreende dentro do CNPJ dela. Leva os novos clientes para sua empresa. Você não vai perder nada com isso. Larga essa mentalidade de escassez onde você fala assim: "E se ele está ganhando, eu estou perdendo." Não, nós estamos ganhando juntos. Essa é a premissa básica. Quando a gente cria esse nível de maturidade, pô, o Éder ele faz o que eu não faço. Já vieram pessoas e sentaram nessa mesa que fazem exatamente o que eu faço. E o que que eu faço? Dou a mão pra ele e falo, vamos andar Bora. junto. Porra, Tá doido? olha o tamanho do Hã? mercado, olha o tanto de coisa, de possibilidade. A gente tem que andar junto. E as pessoas vão se promovendo, vão nos promovendo e a gente vai crescendo junto. Para eu ganhar dinheiro, você não vai perder.
O dinheiro já tá aí no mundo, cara. Tá aí Cada um demais. tem que fazer a sua parte e ser reconhecido por isso. E acabou. Tem espaço pra todo mundo. Quem faz o mesmo que eu é meu parceiro potencial. Nunca meu concorrente. É meu parceiro potencial. Esses dias eu encontrei um grande arquiteto aqui da cidade. E o cara já tá na cidade há muito tempo, muito antes da gente e tal. E a gente começou a conversar e a gente se conectou de uma forma tão bacana. Que falei, cara, esse cara é meu parceiro. A gente nunca tinha conversado, a gente tinha clientes que já migraram dele pro meu escritório e tudo mais. Mas a gente nunca tinha conversado, que tinha isso, né? Mais dele do que de mim. A gente não tinha tido essa proximidade, essa possibilidade de proximidade. E a gente conversou e falou, cara, o mercado é muito grande. O que você faz, a forma como você conduz, não é a forma que eu conduzo. O nosso cliente é diferente, a gente tem que andar junto mesmo, a gente tem que se promover. E assim, cara, as coisas vão acontecendo, né? Então, tirar essa mentalidade de escassez é algo que é essencial. Existem pessoas, já vou fazer o meu merchan, mas próximo dia 9 de maio, o Código da Construção vai ser um evento, ou foi um evento, dependendo do dia que esse vídeo for lá. Vai ser, porque vai ser na semana que vem. Vai ser logo em seguida, né? Então, gente, dia 9 de maio, Estamos você que tá ansiosos. Código da Construção vai ser um evento extraordinário. E aí teve gente que falou assim, pô, mas tá cobrando ingresso? Claro, tem custo. O evento é um evento caro. Tem valor. Tem valor, mais do que custo, tem muito valor. Tem valor. O valor é infinitamente maior do que o custo, isso é fato. Então a entrega, a lição de casa que a gente vai te entregar no Código da Construção vai te fazer ganhar dinheiro, de fato. Não é só mais um evento de network dá resultado, dá, desde que feito de forma correta, né? Com essência e não com intenção de tirar do outro, de conquistar o outro a qualquer preço. Né? O network tem que ser feito com naturalidade. Com certeza. Mas não vai ser só network, não. Tem muita entrega mesmo. O que fazer, como chegar, isso faz toda a diferença. É isso aí. Então, top demais. E a gente ter isso, essa mentalidade, a gente consegue crescer junto. Com certeza. A gente consegue dar a mão e ir pra frente. Tá doido, ninguém consegue abraçar tudo isso aqui, né, irmão? Essa mentalidade de escassez, essa mentalidade de, cara, eu quero só pra mim. Eu tava ouvindo um pouco. Ah, cara, a gente vai entrar nisso aí, é muita loucura pra poder falar no momento só, porque tem muitas pessoas que parece que não estão preparadas pra Não, mas isso aí, mano. tem coisas que a gente fala que a pessoa fala, não, esse cara tá Tem que doido. servir, cara. Procura servir o tanto que você multiplica. Até tava ouvindo agora uma ministração agora há pouco. Não tem como você multiplicar sem você primeiro frutificar. Ah, A palavra do Senhor, ela fala assim, habitai a terra, frutificar e multiplicar. Então, primeiro você tem que frutificar. E você só frutifica, cara, servindo, que é plantando. Então, para com essa mentalidade de trazer tudo pra mim, mano. Sai distribuindo. Primeiro frutifica, dá frutos, que aí a multiplicação vem. É isso. A gente tem muito disso com a gente. E o Código da Construção surgiu pra isso, né? Alinhado com o que a gente já acredita. Tanta gente que a gente já chegou e falou, vem aqui, você quer resultado? Quer estruturar sua empresa? Vamos lá, a gente ajuda. A gente já tá há 10 anos no mercado, a gente já tá tendo resultado. Então vamos caminhar junto. E as pessoas vêm, a gente ajuda e tudo mais. Então o Código da Construção é para isso. É um frutificar mesmo, né? Com mais intensidade. Mas voltando para BSW, voltando para Barbeiro. Tudo a ver com construção. Tudo a ver, porque nós vamos chegar lá. E aí montei a barbearia nessa época. E o que a gente faz? Processo. E aí eu fui processo. Uhum. Vamos lá. Processo na barbearia. Então comecei como barbeiro, daqui a pouco 2 barbeiros, daqui a pouco 3 barbeiros, daqui a pouco 4 barbeiros. E aí processos. Como você atender o cliente na hora que ele chegar, como o jeito de você colocar a capa, como processo para cortar o cabelo. Aquela golinha que faz toda a diferença. A golinha. Então, assim, eu coloco essa gola antes de perguntar o nome ou depois de perguntar o nome. Eu coloco a capa antes de perguntar o nome, Então, eu fui estudando tudo isso. O atendimento ao cliente, ele começava desde a hora que ele saía do carro. Então, eu comecei a enxergar, irmão, e por que eu fui isso? Fui estudar, né? Primeiro, a minha história de vida começa a mudar na hora que eu inaugurei a barbearia e não foi ninguém. Uhum. Né? Os grandes amigos. O dia da inauguração. Dia da inauguração. Bifezão lá, salgados, não sei o quê. Foi legal. Nessa época eu não era convertido, então eu coloquei cervejinha lá, porque os meus amigos todos bebiam. Eu fui na feira
e comprei várias frutas e fiz vários sucos naturais com a minha sogra. Minha sogra me ajudou a encher as garrafas de 2 litros, que era na periferia, Sim. né? Fui na lojinha de R$ 1, comprei aqueles pacotão de amendoim de 5 quilos, comprei um monte de potinho. Eu falei, nossa, vai ser um Vai ser arraso. legal, vai ser E aí bonito. eu vou dar suco de graça, e aí a cerveja o pessoal vai comprar, e eu vou cortar cabelo e tal. No dia da inauguração não foi ninguém, só os grilos tava lá. Ô, gente. E aí eu começou a se passar os dias e eu sempre fui muito resiliente. Todo dia eu tava lá, abria a barbearia, só que eu comecei a ter muito tempo sozinho. Eu falei, cara, esse tempo ele vai ter que ser produtivo para alguma coisa. Eu comecei a ouvir um cara ou foi outro mentor meu que mudou a minha vida, que era o filósofo Mário Sérgio Cortella. E o filósofo, ele fala, eu assisti várias e várias vezes uma palestra dele, onde ele fala assim: qual é a tua obra? Qual o legado que você vai deixar? Porque quando você se for e você se vai, você vai deixar aqui alguma coisa. O que além de bens de disputa odiosa você vai deixar? Qual é o teu legado? Eu olhei para o lado, olhei para o outro, eu falei assim, cara, eu não tenho legado nenhum para deixar. Então minha história começa a mudar a partir de agora. Eu olhei para o Silvio Santos, comecei a ver a biografia dele, olhei para o Silvio Santos, eu falei assim, o que que o Silvio Santos tem de comum comigo? O que eu tenho de comum com ele? Foi tudo, tudo. A única coisa diferente que nós temos é o tempo. Então, o tempo agora. A posição dele agora é diferente da minha por conta do tempo. Mas se eu pegar o Silvio Santos no início, ele tem exatamente o que eu tenho. Nada. Nós Nossa, eu dois. fiquei arrepiado. Você entendeu? É isso mesmo, Nós cara. dois não temos nada. Eu vou trazer ele pra cá, eu coloco ele do meu lado, não temos nada. Ele falou, mano, então o que ele conquistou, eu posso conquistar. Então, irmão, aquele turbilhão, aquilo tudo que aconteceu na minha vida, cara, me trouxe a uma realidade. Só depende de mim. E eu vou arrebentar. E eu vou botar pra moer, filho. E eu comecei a mudar. Comecei a mudar. E aí começou. E eu vou falar mais de empreendedorismo do que coisas pessoais, porque todo mundo sabe, quando você muda, você é julgado. O prego que se estaca é martelado. As pessoas vão se afastando. Você não é mais interessante. Você começa a ser zoado. O ambiente. Eu falei esses dias na reunião de cultura, eu falei assim. Você sabe um corpo estranho? Você com certeza você já foi pegar alguma madeira e entrou uma farpa. Uhum. Você não consegue tirar aquela farpa. Se você deixar ela lá, o corpo expele aquela farpa, porque é um corpo estranho. Quando você muda a sua percepção de vida, as suas atitudes, os seus comportamentos, se você está num corpo estranho, o corpo te expele. Então presta atenção, se você está mudando de vida, se você mudou seus comportamentos e você está sendo afastado da sua família, afastado do seu ambiente, é porque você já não mais pertence àquele ambiente, não pertence mais àquele. Você é um corpo estranho. O corpo estranho começou a me expelir automaticamente, só que naquela época eu não sabia que era isso. Pô, o que que tá Pô, mano, acontecendo? Todo mundo distante de pô. mim. E aí, eu volto ou não volto? Aí eu fiz uma comparação. Peraí, eu tô melhor ou tô pior? Tá todo mundo me julgando. Mas eu tô melhor ou tô pior? Cara, eu tô melhor. Então, se eu voltar pra trás, você já viu a história do caranguejo? Você Não. já viu? A do. Da panela? Não. Não. Qual que é essa? O, o- Sim, por até, favor, até, compartilhe, compartilhe. até eu vi uma história esses dias onde uma jovem ela vai com o avô caçar caranguejo. Ela vai ver, né? Eles entram no mangue ali e começam a pegar caranguejo. Só que o balde do caranguejo, ele é bem curtinho, onde os caras colocam o balde do caranguejo. E ela falou assim, vovô, por que que os caranguejos não fogem do balde? Aí primeiro ele mandou ela calar a boca. Falou, cala a boca e observa. Primeiro você tem que observar. Ela falou que depois de 1 minuto, ou perdão, 1 hora, ele fala assim, agora sim, o que que você quer saber? Ele falou assim, eu quero saber por que que os caranguejos não fogem. Ele falou, presta atenção no que está acontecendo. Toda vez que um caranguejo tenta sair, os caranguejos que estão embaixo, ele puxa o caranguejo para baixo. Então, eles não precisam se preocupar em fechar o balde do caranguejo, porque os caranguejos que estão embaixo, eles puxam para baixo. Então, cara, presta atenção no seu ambiente quando você está numa mudança de vida, todo mundo quer te puxar, o Magno, porque as pessoas elas estão torcendo por você até quando você não é maior que elas. A partir do momento que você consegue romper, aí você começa a denunciar o fracasso das outras pessoas. E é um ambiente perigoso, irmão. É um É, ambiente perigoso. Você entendeu? Por que que você não rompeu ainda onde você quer romper? O que que vai acontecer na sua vida? sim. Porque quando você obtém sucesso num casamento, você não anuncia quem não teve.
Então tem ambientes familiares que tem 5, 6 casamentos e nunca rompe. Aí você fala assim, agora que eu vou ter sucesso, eu vou denunciar minha irmã, que eu tanto amo, meu irmão, ou minha mãe. É, E aí, cara, é melhor eu não ter sucesso no meu casamento porque eu não quero magoar outra pessoa. E as pessoas do ambiente te puxam pra baixo. E voltando lá pra lá, senão a gente vai. Não, a gente viaja, ia emendar aqui, você não tá entendendo, que já veio um negócio que legal. É doideira. Então, ali naquela questão da barbearia, eu falei, cara, vou romper. Vou romper. E aí a gente foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E comecei a consumir outros conteúdos. E aí a gente consumia estratégias. Pô, cara, o que que eu fiz? Excluí todo mundo no meu Instagram, todo mundo do meu Facebook e passei a ver aquilo que me agregava. Eu fiquei um doido. Você entendeu? Uhum, Eu não seguia a minha própria mãe. sim. Eu não via, eu comecei a olhar, eu falei, mano, daqui a pouco eu tô vendo muito status do Magno. O Magno, o que que ele tá agregando na minha vida? Nada. Mas não porque o Magno é uma pessoa ruim, é porque o Magno postava o dia a dia dele e aquilo não agregava pra mim. Eu falei, não, o que vai me agregar é cabelo, finanças, educação financeira, como vender mais. E eu comecei a consumir tudo isso porque era aquilo que eu tinha acesso naquele momento. Uhum. E as conversas começaram a mudar. E aí eu vou chegar na BSW agora. E aí, umas conversas, eu conheci um cara excepcional, sou muito grato a ele. Ele chama Adailton. Eu até vou fazer um jabazão pra ele aqui, da Word Portas. O Adailton, sou muito grato a ele. Mas o Adailton, a gente se conectou e falou, vamos fazer algum negócio juntos? E aí vamos vender alguma coisa? E aí falamos, vamos vender alguma coisa pela internet. E aí a gente estudou um pouco de vender pela internet, eu visitei alguns fornecedores, não deu certo. E na segunda ideia, o Adailton falou assim, cara, eu tenho uma empresa de portas de enrolar, aquelas portas de bar, portas Uhum. automáticas. Eu rodo anúncio no Google, me vem muitas pessoas para comprar as portas, só que me vem muitas pessoas para fazer manutenção de portas. E eu não tenho quem faça manutenção de portas. Uhum. E aí ele me fez a proposta, você quer entrar junto comigo? A gente fez um acordo. Eu já tinha montado meu segundo comércio, que era uma saiteria. A Fabiola, minha esposa, tá lá. Inclusive, se eu não falar dela aqui, não é nem que ela vai ficar brava, na verdade. É uma desonra. É uma É, desonra. é meu tudo. Ela acompanhou toda essa história, sempre esteve ao meu lado. Eu não tenho como falar de tudo que eu me tornei sem falar primeiramente a Deus, né? Toda honra e toda glória a Ele, mas sem falar dela. Ela Não é. existe Éder, Não não existe existe. BSW. Não existe. Não Não. existe, irmão. E eu compartilho a mesma coisa. Não existe concreto conversa, não existe mesa, aqui não existia nada disso sem a Mayara. É muito louco isso, né? A mulher, sabe, edifica o lar, edifica o homem, é um Doideira, né, negócio mano? doido. Doideira. Só quem sabe, só quem vive sabe. Quem fala o contrário disso, meu, tá vendo errado. Você tá entendendo que eu tava lendo Primeira Reis essa semana e Salomão, quando ele vai assumir o trono, Davi chama ele e vai trocar um papo com ele, vai dar algumas instruções. E Davi, ele fala assim, pra Salomão, ele fala assim, seja forte e seja homem. Eu falei, ué, seja forte e seja homem? Por que que ele separou forte de homem? Aí eu fui entender, irmão, que ser homem não é ser forte. Sim. Porque ser homem também pode ser feito, isso que a gente fez aqui, honrar a esposa. Muita gente vai pensar, ou pode ter uma ideia de que Tá fazendo média. Tá fazendo média, hein? Que chato. baba ovo. É, Ah, que menino. é. Nossa, como ele é sensível à esposa dele, cara, não tô nem aí porque esse povo pensa. Ser homem não é esse sinônimo de fortaleza, de não chorar. Homem chora, homem é sensível, homem tem crises. É uma doideira. E falar da minha esposa, pra mim, é uma das coisas mais prazerosas que eu tenho, cara. Eu falo, e lá em casa, assim, quem manda é ela, irmão. Acabou. Quem manda é ela. Aí quem governa sou eu. Eu tô debaixo do governo do Senhor, governando a minha casa, exercendo um papel sacerdotal. Mas quem manda é ela mesmo. Ela que manda o que que nós vai comer, pra onde nós Hoje. vamos, se nós vamos sair ou não vai sair. Eu direciono. Ela se coloca debaixo da minha cobertura, né? Ela é submissa porque eu tenho uma missão, porque uma mulher submissa é porque ela está debaixo de uma missão. Então eu tenho uma missão sacerdotal. E, cara, mas eu não tenho como falar de. É doideira, cara. Só que tem gente que não entende Não isso. E entende. tudo bem, tem gente que não tá preparada pra essa conversa. Ô, Léo, se puder colocar um pouco de água pra nós. Então, irmão, aí começou essa loucura lá na barbearia. O Adailton me fez essa proposta. Eu saio da barbearia e vou bater marmita na rua. E aí eu vou montar portas de enrolar com a Adailton, vou entender como fazia a manutenção e vou começar a desenvolver um processo
para que a gente possa fazer manutenção. E aí eu entrei com a expertise lá de processos lá atrás. Checklist. O que acontecia com o Adailton? O Adailton, quando ia montar uma porta, quando chegava lá, faltava o parafuso, faltava a chave, faltava o próprio motor. Ah, eu vou voltar amanhã, Cara, e ele rodava anúncio lá pra Indaiatuba, a gente saía da cidade de Mauá 2 horas, cara, e esquecia alguma coisa lá. Então eu comecei a desenvolver um checklist para que quando a gente saísse, checava tudo, um passo a passo, comecei a desenvolver os processos ali. Nessa mesma época, um amigo da época, que é um cara que também. Irmão, você vai perceber que eu sempre vou honrar as pessoas que passaram na minha vida porque a gente não faz nada sozinho, cara. Não, Pessoas têm uma doideira, velho. Precisa é, juntar de pessoas, irmão. é. E você precisa trazer gratidão e honra a essas pessoas. Não é só o que você faz, mas as pessoas que te ajudaram a estar onde você está. Eu sou muito grato a muita gente também. Já teve uma galera que eu falei que tem uma galera que é minha audiência, e eu sou muito grato a essa audiência, sabe? Que Tem uns top. chefes, uma galera assim que falou, esse daqui me empurrou desse jeito, esse aqui me empurrou dessa forma. Cara, doideira. Doideira, né? E dá pra fazer a lista mesmo, e a gente tem que lembrar de um por um mesmo, cara. É loucura. É. Tem umas pessoas que, cara, fazem parte da sua vida. Você vê que interessante que você falou assim, tem coisas que fica até no obscuro, no obscuro assim, fica esquecido. Eu nem lembrava que eu vendia tábua com meu É. pai na feira, cara. É. Então, quando a gente fala de concreto, a gente tem base. Então, não existe como você erguer um edifício sem base. Agora, você tem que olhar para sua base. Você tem que olhar onde você foi edificado. Uma, para ver as pessoas que te ajudaram e você honrá-las. Duas, para entender seus medos, fraquezas e limitações. Tá tudo lá na base, irmão. É isso aí. Tá tudo lá. É isso aí. Cara, no meio da história você vai dando uns insights assim, caraca! Então, e aí, esse cara, o Rodrigo Razi, é um cara excepcional, um grande CEO de uma das maiores redes de academias, gente, por isso que eu entrei nesse universo de academia. Nessa época, ele foi meu mentor. Foi quando eu falei, cara, eu vou sair da barbearia para virar serralheiro. Uhum. Só que eu já tinha entendido que a minha parada, irmão, era negócios, era empreendedorismo, Não interessa o que era seja. gestão, era processos. Você entendeu? Eu falei, mano, dá pra fazer. E ele falou, vai. Ele me aconselhou na época que vai. Só que o Rodrigo, eu comecei a bater marmita na rua mesmo. E aí a gente vai até pros julgamentos. Eu tava ali, bonitinho, sempre usava na barbearia, bonitinho, né? Sempre limpinho e tal. E daqui a pouco, que era na mesma cidade, eu comecei a bater marmita mesmo, na rua, na calçada. E às vezes passava os meus clientes assim, pessoas que me conheciam, e falavam, mano, esse cara, será que ele quebrou, faliu? Uhum. E aí a gente entende aquela pegada, mano. O julgamento das pessoas te colocam limitações. É. Então quebra essa desgraça na sua vida, mano, e rompe, para de se preocupar com o que as pessoas estão pensando e vai pra cima, velho. É isso mesmo. Cara, mano, você tem muito valor, mano. Você tem muito valor. Cara, você tem o maior valor de todos. Jesus morreu por você. Jesus jamais morreria por uma pessoa que não vale, mano. Olha o valor que você tem. Se você olhar pro valor que você tem, mano, você nunca mais deixa ninguém te limitar e te julgar. E aí fui bater marmita na rua. E aí o Rodrigo estava em ascensão na academia, tinha comprado a primeira academia, já estava na segunda pandemia, um cara fora da curva também, na pandemia decidiu investir e crescer. E o Rodrigo chega para mim e fala assim, Ader, eu preciso de uma trave de gol. Uhum. E ele falou assim, eu preciso de uma trave, você faz a trave? Eu falei, faço. Como é que faz uma trave, irmão? Não Eu sei. não sei como faz uma trave. Eu Ué. falei, faço. O que eu fiz? Eu fui nas redondezas, eu visitei um monte de serralheiro, porque o cara que eu tava fazendo, ele não fazia mais, ele fazia só portas. Uhum. Eu falei, cara, você faz uma trave? Ele falou, não, não faço. Eu falei, mas você me ajuda? Ele falou, ajudo. O Adailton, sou muito grato a ele. Eu fui nas redondezas, eu fui em comércio de serralheria, perguntei quanto custa uma trave, quanto custa uma trave? E peguei a média de valores, fui na internet, vi quanto custava uma trave, nessa época eu acho que a trave custava, um par de trave custava 4 mil reais. Uhum. Eu falei, beleza. Passei o orçamento. Ó, Rodrigo e Serginho, outro cara que eu sou muito grato, que eram 2 sócios. O Serginho é um cara de um coração gigantesco, assim, sou muito grato a honrar o Serginho também. E aí os caras aprovaram o orçamento. Falei, beleza, agora eu vou fazer. Aí eu fui em um serralheiro, eu falei assim, quantos dias você faz uma trave pra mim? Ele falou, 2 dias eu faço uma trave. Quanto custa a sua diária? Ele falou, 200 reais. Eu falei, então 400 reais você faz a trave pra mim? Ele falou, faço. Eu peguei, eu falei, então me faz a lista de material. Aí ele me fez a lista de material, eu fui lá no fornecedor.
Que você não precisa ser serralheiro. Não precisava. Você não precisa você Não. fazer a solda. Aí eu peguei, fui lá no cara e fiz comprei o material. O Adailton me emprestou a oficina dele, eu juntei esses dois caras e fiz uma trave tipo por 2.000. E aí ganhei 4.000. Deu um trabalho da bexiga, porque eu quis pintar a trave, aí pintei errado, porque pintei com a cor, não secava. Tudo bem, ganhar dinheiro dá trabalho. Ué. Cara, falei, tem negócio aqui. Tem negócio. E aí começaram. O Rodrigo tava crescendo na academia, falou, Éder, você faz isso? Eu faço. E comecei. Tem um mezanino ali, você faz? Faço. E aí fomos visitar o mezanino, orcei o mezanino, peguei uma equipe, orcei, orçamento de 21.000. Cortava cabelo a menos, não faziam, isso tudo aconteceu, não faziam nem 5 meses. E assim, você fazer 20 mil de cabelo. Pô, tá Quantos doido? cabelo que é? Eu cortava cabelo a R$ 25. E aí, logo depois, eu fiz um orçamento de 21. Você entendeu? E aí, num contexto geral, cheguei com meu pastor, que eu amo de paixão, é um cara referência demais, é o cara que cuida da minha casa, cuida da minha vida, cuida da minha paternidade, cuida do meu sacerdócio. Eu cheguei pra ele e falei, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui e eu tenho medo disso, né? E nós sentamos, eu falei assim, ó, eu cortava o cabelo a R$ 25, agora eu tô fazendo um orçamento de 21.000, eu tô com medo das proporções que tem que acontecer, que vai acontecer. E meu pastor me direcionou em diversas frentes. Oramos juntos para que Deus cuidasse do meu coração e da minha mente, da minha cabeça, que eu não me corrompesse. E essa é a minha oração diária, para que Deus guarde a minha mente e o meu coração. Cara, e aí começou a fluir. E aí começou. O Rodrigo pegou, o Rodrigo, eu falo assim, ó. Eu falo frequentemente isso. Frequentemente eu falo isso. A BSW está em ascensão. Ela tá voando, ela tá igual um foguete, só que tem cordas penduradas no foguete. Quem segurar essa corda vai voar junto. Eu falo frequentemente para os meus colaboradores, meus parceiros, falo assim, cara, fica atento nas cordas. Só segura, velho. Só segura. Só que a corda, irmão, ela balança, ela dói a mão, ela faz frio. Ela não é mil maravilhas. Não entra agora querendo no negócio dos outros e querendo usufruir. Eu fui plantar. Eu fui cavar o poço junto com aquela rede de academias. Só que o Rodrigo, cara, ele me apresentava, eu chegava em mesas e ele falava assim, ó, esse é meu serralheiro. Esse é o serralheiro da rede. O Rodrigo não tinha rede e eu não era serralheiro. Olha que loucura. Ele tinha uma academia e ele falava assim, esse é o serralheiro da rede. E eu não era serralheiro, ele não tinha rede. Acabou. Mas era uma visão que esse cara tinha. Você entendeu? E ele foi que 2, 3, 4, 5, 6, até um momento que ele chegou em 11 academias e ele começou a colapsar em relação à manutenção. E aí o Serginho, na época que cuidava da manutenção, ele falou, cara, eu preciso de ajuda. Aí eu entrei na academia para começar a fazer gestão de manutenção. E aí eu visitei processos, prestando serviço, sendo serralheiro, prestando serviço nas unidades que estava abrindo. Eu visitei as 11 unidades, fiz um relatório situacional de cada uma, levantei todas as manutenções, uma por uma. O Valmir lá atrás, que era meu gerente lá, chamei ele para me ajudar, o Valmir me ajudava. Peguei uma parede do escritório dessa rede de academias, montei um Kanban gigantesco, peguei cada etiquetinha que eu chamei de OS, que era a ordem de serviço, coloquei cada etiquetinha verde, amarelo e vermelho, dei prioridade para eles e comecei a fazer gestão disso. Quando eles viram isso, ele falou assim, cara, eu quero que você faça também gestão de obras para mim. Prestando serviço, eu fui fazer gestão de obras. E na gestão de obras, o que eu fazia? Eu pegava os orçamentos de todo mundo, apresentava para ele aprovava e eu ia gerenciar esse cara. Eu falei, tem mercado aqui de novo. Uai. Falei, ué. Quando eu chegava com os 3 orçamentos, ele aprovava uma pintura R$ 10.000. Eu falei, posso fazer? Ele falou, você vai cobrir? Eu falei, cubro. Com 20% de desconto ainda. Eu fui para 8. 10 eu faço por 8. O que eu pegava? Eu ia lá, buscava a equipe de pintura, contratava os caras na diária e comecei a fazer. Nasceu aí, primeiro, quando eu comecei a fazer só a parte de serralheria, nasceu a Barreto Soluções de Ferro. Quando eu migro para obras completas, eu falei assim, Barreto Soluções Empresariais. Por que eu já vendia naquele momento ali? Eu já vendia a solução para o cara abrir uma academia completa, tudo comigo. Eu vendia completo.
E aí a gente foi crescendo. E eu fui fazendo gestão de obra, daqui a pouco eu já virei um empreiteiro. Ô, posso falar um negócio aqui? Vai Um lá. parêntese. Quem pegou aqui, ele tá ensinando só como você fazer uma construtora, sem você pôr a mão na massa. É basicamente isso. É essa gestão, É porque o seu gestão. trabalho é É gestão. gestão. Ó, pega o que um sabe, o que o outro sabe, junto esse com esse, todo mundo fica aqui e o resultado tem que ser esse. Irmão, o mercado, ele é muito claro, certo? Oferta e demanda. Pronto, acabou. Não tem o que burocratizar. Existe alguém que está precisando, existe alguém que pode fazer. O que que acontece? Primeiro, o profissional, a gente vem passando por uma escassez de mão de obra, certo? Isso é novo? Não. Quanto tempo você ouve falar do sonho americano? O norte-americano já tá passando isso, olha pro mercado, cara, de Sim, fora. Eles já estão lá passando por muito tempo. Quanto tempo você ouve falar que empregada doméstica lá nos Estados Unidos ganha mais que o engenheiro aqui do Brasil? sim, O que o pintor lá nos Estados Unidos ganha. Cara, os caras já estão passando por isso faz tempo. E aí, hoje a gente tá vivendo isso aqui. sim. Isso aqui pra nós, beleza. Quando a gente vê que tem muito mais gente indo atrás da caneta do que da enxada, você vai entender que tem uma lacuna aqui. Então, esse cara, ele tem baixo nível de escolaridade. Ele é um bom pintor, um bom pedreiro, mas ele tem baixo nível de escolaridade. Quando tem baixo nível de escolaridade, a gente vai, não quero entrar na questão política aqui, mas a gente sabe que são manobras do governo para deixar a periferia passar sem conhecimento. O que que acontece? A gente vai entrar no cara que tem problema com drogas, tem problema com bebida, que ele não sabe fazer gestão financeira, o casamento dele é uma bagunça, e o cara não sabe fazer administração da própria vida. Como é que ele vai administrar uma empresa? Sim. Ele sabe fazer a O prestação de serviço. serviço. Isso é fazer aquilo. Acabou. Beleza. Fechou? Primeiro elemento. Tá. E agora tem um cliente que ele precisa fazer. E aí eu foquei no cliente que ele não pode e não deve ficar na obra. Ele tem que focar na operação dele. Então a BSW, ela se especializou em pegar o cara que sabe fazer o trabalho, mas não sabe fazer gestão da própria vida, e o cliente que precisa focar na operação dele ganhar dinheiro. Então eu peguei esses dois elementos e falei assim, tem jogo aqui, Eu aqui no vou meio. juntar. Você entendeu? E aí fiz o meio e comecei a fazer gestão e entregar a execução. E aí a gente começou a fazer esse jogo. Aí eu comecei a montar a equipe própria, aí eu já trouxe esses caras para dentro da BSW, eu já comecei a treinar esses caras, eu comecei a capacitar esses caras, o uniformezinho da BSW, e aí virou a Barreto Soluções Work, que é BSW. Então hoje a BSW, ela oferece é, uma solução completa pro empresário e empreendedor para fazer a operação dele ser implantada. O que que eu costumo dizer pro empreendedor? Foca na sua operação, que eu foco na sua obra. A obra é sua, mas a dor de cabeça é nossa. Porque não adianta romantizar, irmão. Obra dá trabalho, dá dor de cabeça. Todo cliente que eu sento, eu falo, cara, não vou romantizar para você. Eu vou pegar sua obra de cabo a rabo, tourniquet, eu vou te entregar ela completa e eu vou minimizar a sua dor de cabeça. Porque dor de cabeça você vai ter. Nós vamos brigar, você vai reclamar de prazo, você vai reclamar de qualidade, eu vou acertar, eu vou consertar. E se o pedreiro estiver xingando dentro da obra, eu vou trocar ele. Se ele estiver mijando no seu banheiro, eu vou trocar ele. Porque vai dar esse problema. Só que a responsabilidade é minha. E foca na sua operação. Qual que é o diferencial de tudo isso? É uma visão de empreendedorismo. Quando a gente nos especializamos em obras comerciais e know-how em academia, foi graças a essa jornada que nós tivemos dentro dessa rede. Eu entrei lá juntamente com o Rodrigo quando ele tinha uma unidade e eu saí de lá quando ele tinha 40. Então, eu fiz obra em Curitiba, fiz obra em Goiânia, fiz manutenção em Campo Grande, em Minas Gerais, em toda a região de São Grande, São Paulo, fiz obra no interior de São Paulo com o sistema de gestão. Sim. É assim que dá. Mano, organiza seus processos, aumenta a sua capilaridade. Não tem como. É muito claro isso, né? Se você, cara, você sabe, nosso mentor Rafa Marcos, um dia ele pegou e falou assim pra mim, pra nós estávamos lá, ele falou assim: "Você é do ramo da construção civil.
como é que tá os seus clientes? Você tem que estar negando obra. Se você não tá negando obra, alguma coisa tá errada. Opa, ele tá certo, mano. Ué. Ué, se você é da construção civil, você já viu essa loucura que tá? Escassez de mão de obra. Uma demanda gigantesca para construção, para reformas, para implantação. Mano, essa história que o Brasil tá em crise é uma mentira, pô. É uma ficção bem contada, né? É uma ficção. Eu contei nos bastidores aqui uma experiência, e essa experiência é exatamente isso: é mostrar que, meu, é tudo muito cinematográfico. Existem muitos cenários desenhados. E você enxergar o caos é importante para algumas pessoas, para grandes gestões. Não vou falar muito diretamente as coisas. Então, quando a gente fala, não, mas espera, não tem crise. Acorda, gente, Tá não tem doido? crise. Existem os desafios para quem não está preparado. Essa é a questão. Essa é a chave. É isso aí. Então, tem trabalho para todo mundo, tem obra para todo mundo. Gente, olha o tanto de terreno aí, gente construindo, casa para acontecer, empreendimento, pessoal querendo investir. O Brasil tornou-se, os emergentes, eu vi isso na CBN ontem, os emergentes se tornaram seguros para se investir, porque em meio ao caos dos grandes, né, das grandes chaves aí, os emergentes ficam seguros. Porque está estável, não tem instabilidade, não tem guerra. É só ficar quietinho, né? Também não vamos fazer cagada. É verdade. Não vamos fazer cagada. Mas em meio ao caos, estamos seguros, né? Então eu acho que é importante a gente enfatizar isso, gente. Não tem crise, não. Tem nada. Esteja preparado. Pô, e a crise é um ambiente gostoso de estar. Porque a crise ela vai separar os meninos dos homens, mano. É loucura, cara. Eu gosto. É loucura, mas é adrenalina. Eu gosto, cara. É melhor do que pular de paraquedas. Pode falar que é doideira, é adrenalina. Mas é isso, a gente tem que estar preparado. Tem o mercado, tem gente precisando de obra. Então você tem essa visão. Se você já tem essa gestão, pô, o que tá faltando? O que tá faltando pra você ter resultado? Entendeu? Só cavar, pô. Cavar, e aí é ter seu processo. É cavar que você vai achar água limpa. Bora, pra cima. Foi isso que nós focamos. Então a BSW ela focou nisso. Gestão e execução. E hoje nós conseguimos oferecer uma solução completa pro nosso cliente. Mano. Nós oferecemos a solução completa pro nosso cliente. Eu não deixo o meu cliente, se ele permitir, buscar uma solução fora do nosso. E aí, como é que a gente faz isso? Com pessoas. Mano, se eu preciso de projeto, quem faz pra mim? O Magno faz, cara. Liberação na prefeitura? O Magno faz. Eu vou construir, mas é um sistema de gestão e execução de obra. Então existe a demanda e existe a oferta, mano. É só você, como empreendedor, entender essa pegada. E o processo, irmão, é pra vida em todo lugar. E eu lembro que você participou de uma palestra sua e, cara, você falou muito dessa questão de processos, né? Até me doeu quando você falava, chega, batia assim. E as ferramentas, tá? Que some, as ferramentas que são roubadas, né? Desperdício de material. Cara, você conserta isso com processos muito bem definidos. E é um caminho. Você ter essa clareza, esse norte. Eu espero que tudo isso que nós falamos aqui tenha servido para insights de algumas pessoas entender. Ter a clareza. Nós falamos de clareza aqui, né? Sim. Falamos de visão, falamos de ter norte. Entenda que para você aumentar a capilaridade da sua empresa, você precisa de processos bem definidos. Para que você consiga atender melhor o seu cliente, você precisa de processos bem definidos. Porque oferta tem, demanda tem, mano. Acabou. Qual que é a grande diferença? Você já atuou com projetos residenciais, não? Você nunca atuou diretamente assim? Já trabalhei com projetos residenciais, mas eu vou dizer para você, nós precisamos entender o nosso perfil, né? É interessante quando a gente fala sobre empreendedorismo, por onde eu vou começar a empreender? O que você mais gosta de fazer? Essa é a pergunta, né? Você falou, e sabe que daqui a pouco vai ter meu evento também, você vai estar lá. Mas a gente dá muitos conselhos hoje para empreendedores e professor, eu quero começar a empreender. Por onde eu começo? Começa por onde você gosta. Porque para o que você gosta de fazer, você vai fazer com mais afinco. Não é fazer somente o que você gosta. Isso é diferente. Porque o empreendedor, ele não faz aquilo que gosta, ele faz aquilo que ele tem que fazer, aquilo que é necessário fazer. Tem muita coisa que faço que Mas não não gosto. gosto.
E tudo mas bem? preciso fazer. Você entendeu? Mas procurar o nicho que você mais gosta vai te fazer render melhor. Exato. E dentro disso vai ter um monte de coisa que você não gosta de fazer. Então, assim, como eu sou, já percebeu que sou muito agitado, gosto de processos, costumo ter um sistema de fast construction, que são construções rápidas. O residencial não me proporciona isso. Não. O residencial é mais travado, né? Tem muitas pessoalidades. É o tato ali com o Você cliente. entendeu? Muita mudança de projeto. Então eu não consigo entregar a solução que a BSW oferece no residencial. Quando eu consigo entregar? Quando principalmente é um projeto residencial mais comercial, onde ele quer fazer para ganhar dinheiro. Sim. Porque aí é totalmente diferente. Aí eu entro com a expertise do quê? Vamos racionar os materiais com qualidade, mas que te dê ROI. O que que eu falo muito para o meu cliente? Estava conversando até com um dono de academia. Eu fui no sábado lá em Minas Gerais, no Poço Alegre, e tava falando lá com o empreendedor. Falei, cara, a BSW vai olhar para o seu bolso. Eu tenho que fazer essa obra rápida. Eu tenho que se eu conseguir te entregar dentro da carência, você vai inaugurar sem custo direto De de aluguel. aluguel, né? E eu tenho que olhar para o seu bolso, tem que dar ROI, tem que dar payback. Qual que é o tempo de payback que você tem aqui? Ah, é 18 meses. Então eu tenho que fazer com que isso seja válido. Porque se a gente pegar o projeto arquitetônico e se a gente seguir, por exemplo, cara, no risco da unha, com certeza o budget vai estourar, ele vai fazer um investimento maior e lá na frente vai demorar mais o payback dele. E tem algumas sacadas que ao longo desse tempo de academia que, por exemplo, pé direito. Pô, tem pé direito muito alto. Mas se eu deixar essa lâmpada lá em cima, cara, para trocar essa lâmpada, o cara vai gastar, para trocar uma lâmpada, R$ 1.000. Porque ele vai ter que fazer a locação do andaime, ele vai ter que isolar o perímetro, ele vai ter que fazer isso provavelmente durante a madrugada e ele vai gastar muito mais tempo, hora homem, para fazê-lo. Então vai sair muito mais caro. Por que que eu faço? Diminuo o pé direito, atendendo às necessidades de iluminação, e faço isso tornar o cara trocar uma lâmpada com escada. Sim. Quinas, barbearia, academia. A academia tem as quinas ali que vivem quebrando. Por quê? Porque o pessoal passa com a anilha, passa com a barra. A barra é longa, o pessoal é desastrado. Pô, passa e quebra. Então o que que a gente faz? Ou já coloca aquela cantoneira no drywall antecipado para passar a massa por cima, ou coloca a cantoneira depois, de alumínio para manter ali. Porque senão o quê? O cara vai fazer manutenções frequentes na academia dele, então não é o ideal, porque isso vai impactar na rampagem dele e vai impactar no tempo de payback. E se você não cuida dessa quina, pô, o cara fala, não vai nessa academia não, Não mano. gosta, aí não Pô, feio. converte, não converte na hora do tour de vendas, porque eu vou falar de tour de vendas com o meu cliente de academia. Eu vou falar, você sabe o que é tour de vendas? Você vai ter que fazer tour de vendas. A sua recepcionista ali, ou a menina de vendas, seja o nome, ela vai chegar lá, ela vai fazer o tour de vendas. E se ela passar pela academia e o ar-condicionado estiver travado, o ar-condicionado estiver pingando, a quina estiver quebrada, a caixa acoplada Do do vaso vaso sanitário escorrendo, tudo estiver ligado. escorrendo, né? Se a vedação Então, cara, eu vou falar de tudo isso. Eu vou olhar para a operação futura do meu cliente e vou fazer com que ele faça um investimento necessário, não um investimento mais alto. Não, mas vamos focar nisso aqui, que vai te trazer problemas durante a sua operação e vai fazer o seu dinheiro escoar pelo ralo. Então, essa é, de fato, a expertise que nós adquirimos ao longo desse tempo. Por isso que, cara, se eu faço isso muito bem, então eu invisto energia nisso. Aí você fala assim, você faz residencial também? Faço também, mas não é minha expertise. Porque a expertise minha está no empreendedorismo. Olhar para o bolso de fato do meu cliente e fazer com que ele ganhe dinheiro na implantação. As pessoas vão falar que é loucura. Como é que eu ganho dinheiro montando uma academia? A academia custa 1 milhão, 1.200.000 para fazer uma obra de uma academia completa. Você que está falando que eu vou ganhar dinheiro, vai. Você vai ganhar dinheiro aqui, mas ele não vai ser aqui, ele vai ser o reflexo futuro. Eu vou diminuir o seu investimento em manutenções futuras e conservação do seu prédio e isso vai te trazer dinheiro para o seu bolso. E
se sua operação inicia antes, cara, inaugurei 15 dias antes, são 15 São dias que o 15 dinheiro tá dias. caindo na conta É, antes, é. cara. E aí eu vou ajudar, eu vou ajudar o meu cliente a fazer. Eu faço análise. Essa semana eu tive lá em Santo Amaro, com um cara junto com a Anvisa, porque ele vai montar uma operação de encapsulados. Então ele precisa ser liberado pela Anvisa. Então ele entrou em contato comigo, ele queria já, falou: "Tô deixando o seu contato aqui porque quando eu for fazer a reforma". Eu falei assim: "Mas você já escolheu o prédio?" Ele falou: "Não". Eu falei: "Então me chama, eu vou com você". Sim. E essa assessoria eu não cobro. Eu vou com ele, por quê? Eu vou ajudar esse cara a validar, a fazer uma pré-análise para entender quanto ele vai gastar e negociar a carência. Porque eu vou analisar questões que ele vai fazer de melhorias no prédio, que vai ficar no prédio quando ele for embora. E isso ele vai colocar ali a conta. E de algumas coisas que o prédio precisa, de algumas adaptações ele teria que. O proprietário teria que pagar. Então a gente fala: não, já deixa que a gente coloca na nossa obra e você negocia. É melhor para você. Uhum. Então, toda essa metodologia, ela foi criada por mim, né? Eu coloquei isso no papel e eu entrego toda essa entrega. Por isso que eu foco mais no comercial. A minha especialidade é comercial, né? Porque o fato é que o restante, a obra de fato, você constrói com cultura, Sim. com treinamento, com capacitação. E como que é isso hoje na empresa? Como que é a sua equipe? Como que é essa proximidade com as equipes que atuam hoje? A gente sabe do desafio da mão de obra, mas como que você lida com isso? Cara, vamos falar primeiro do administrativo. Primeiro vamos falar de propósito, né? Missão. Então, a missão da BSW, o que que é a missão da BSW? Nós temos lá escrito bonito na parede, né? Que missão tem que escrever na parede, senão não funciona. É. Então, tá lá. Impactar o maior número de pessoas possíveis, impactar positivamente o maior número de pessoas possíveis, sendo ela nossos prestadores ou clientes e ajudar eles a realizar sonhos. O que que é isso para mim e para a BSW? Cara, se eu não ajudar você a mudar de vida, eu não estou cumprindo meu propósito. Então, de fato, é cultural dentro da empresa que a gente possa ajudar tanto o nosso cliente quanto o nosso colaborador a construir os sonhos. Então, eu aprendi lá com o Rodrigo lá atrás a questão dos treinamentos. Então, administrativamente, primeiro, por exemplo, a gente coloca, com certeza eu vou colocar esse podcast aqui para todo mundo ouvir. Então, a gente marca uma reunião semanal, toda semana, e eu dou uma missão. Ó, vamos escutar esse podcast e vamos compartilhar lá. E Uhum. aí nós compartilhamos podcast e compartilhamos livro. E aí eu vou falar sobre cultura, tá? Eu vou falar sobre casamento, eu vou falar sobre educação financeira, eu vou falar sobre aprendizado. Culturalmente, o que que isso traz para o meu colaborador? Cara, se ele é uma pessoa melhor, ele entrega mais. Sim. Você entendeu? Se ele aprende a fazer gestão do próprio dinheiro, ele entrega mais. Se o casamento dele melhora, ele entrega mais. Se ele fica mais culto, ele entrega mais. Então, culturalmente é fazer com que o nosso colaborador ele, ele seja uma pessoa melhor para que ele entregue mais dentro da empresa. E aí a gente tenta fazer isso, tenta não, nós fazemos isso chegar na ponta. Então, quando eu falo de comunicação na mesa do escritório com nossos líderes, eles vão lá para o pedreiro e vai falar de comunicação também. E aí a gente vai derramar lá na ponta fazendo com que o pedreiro trate melhor a sua esposa, que ele se comunique melhor, que ele faça um relatório melhor. E assim nós nos tornamos uma empresa atrativa. Eu já ouvi, não sei se você já viu o termo que é retenção de talentos. Torne-se uma empresa que seja retentora de talentos. Sim. Torne-se uma empresa que as pessoas não queiram sair. Mas isso está ligado muito a deixas de pertencimento, porque muitas vezes não é salário somente monetário, existe o salário emocional. Sim. Né? Então a gente vai entregar isso ali. Essa é a base da BSW. E como que a gente, primeiramente, administrativamente, a gente resolve o problema de mão de obra dessa maneira, entregando cultura, entregando mudança de vida, entregando uma vida melhor e, cara, consequentemente, bonificação e dinheiro também, que com Todo certeza mundo faz precisa? parte. Ué.
Na parte da mão de obra, aí isso eu não vou lançar aqui porque é segredo, Ué. mas eu desenvolvi, porque isso vai virar um produto, tá? Claro. Mas eu desenvolvi uma metodologia própria para a gente poder fazer captação. Então hoje, assim, ô Magno, você precisa de pintor? Tá com problema, né, Magno? Sim. Eu consigo te mandar 30 pintores amanhã. Pronto. Agora sim, vamos lá. Éder, 30 pintor bom? Não, peraí, Magno. As coisas não tá assim. Eu vou mandar 30 pintor para você. Então, eu tenho uma metodologia de captação, um banco de dados hoje desses prestadores, né? Mando esses caras para dentro da obra e lá eu vou selecionar quem é bom, quem não é, fazer os acordos, fazer as empreitadas, fazer diferença. Então, aí volta lá, gestão e execução. E aí entra a minha metodologia de gestão. Então, lá a gente vai receber esses caras lá e vai qualificá-los para poder fazer a melhor entrega para o nosso cliente, melhor negociação, para que caiba dentro do nosso budget e assim. Então, culturalmente, é nisso que nós estamos focados. Internamente, fazer com que as pessoas se tornem melhor para poder fazer entregas melhores e focando na solução para a resolução da escassez de mão de obra, que tá. Não, isso acho que é o caso principal, né? Como que você faz para garantir prazo, custo e qualidade nos seus empreendimentos, uma vez que são obras rápidas? A gente sabe que, meu, é desafiador demais. Eu já fiz loja, a gente, enfim, atuou há algum tempo atrás, a gente fez algumas redes de loja. Aí, Inovate passou alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, por uma renovação geral. Todas as lojas foram reformadas, teve um rebrand, né? Uhum. Nome bonito aí para o negócio. E aí, nesse rebrand, a gente reformou todas as lojas de Inovate de São Paulo. A gente fez um contrato muito interessante. Cara, foi loucura. Doideira. Loucura, loja de shopping, trabalhando de madrugada, e a gente fazia os projetos e a gestão da obra. A gente não fazia a obra de fato, mas toda a gestão era uma empresa parceira. E, cara, loucura. Caos, pau quebrando e precisa inaugurar. Dia das Mães, meu, 15 dias antes do Dia das Mães, eu preciso negócio pronto. Porque se eu perder o Dia das Mães aqui, eu quebrei o meu plano de negócio dessa loja que já foi por água abaixo. Como que funciona isso lá com você? Primeiro, precisa deixar internamente nós deixamos muito claro que é essa loucura para todo mundo, né? Lá eu só tenho cargos de confiança. O Hum. que são cargos de confiança, tá? Dos gestores. Você não tem hora para entrar, não tem hora para sair. Eu tô pouco me preocupando, tá? Eu vou abrir aspas, é um mimimi hoje, né? Então a gente tem que ficar abrindo aspas e tal. Né? Cuidado com as coisas que falam, mas eu vou falar mais rasgado. Se meter um hate também, não tem problema não. Nós tá É, preparado. É tipo assim, eu tô pouco me importando se você vai sair mais cedo pra ir no médico, se você vai entrar mais tarde, se você vai pra praia, se você. Só me entrega. Me entrega o que você tem que me entregar. Pronto, acabou. Então, isso é uma cultura lá que a gente trabalha com obras rápidas e que não existe feriado, não existe madrugada, que a gente tem que fazer as adaptações. Então, culturalmente, todo time está engajado para isso. Eu vou dar um exemplo até de ontem. Ontem, o cara de compras, o comprador, a gente está entregando uma escada de emergência em uma academia e a gente tem um prazo para entregar ela amanhã. E aí o cara precisou desmontá-la lá e danificou algumas peças. Ele precisava de uma viga metálica e de um degrau e um patamar. O comprador ontem, às 7 horas da manhã, 7 horas da noite, 8 horas da noite, ele saiu do trabalho, ele foi, alugou um carro, né, porque não estava achando lá na Move, ele foi até a loja, ele pegou o que ele já tinha comprado durante o dia e 9 horas da noite ele estava deixando lá. Então, primeiro é cultural, certo? Obras rápidas, fast construction, beleza. É solução. É, Ah, faltou a viga. Tudo bem. tem que resolver, né? Isso acontece. Agora eu uso sempre uma fábula, né? Uma fábulazinha, um conto para ilustrar isso. Existem, isso você com certeza já ouviu. Mas existe uma competição de cortar árvores, né? E essa competição ela acontece uma vez por ano lá no interior dos Estados Unidos, no meio da neve, e ela acontece ali um determinado dia, um grande evento onde vai diversas pessoas. E essa competição, no ano recente, não vou me lembrar qual existiam dois lenhadores muito renomados. E esses dois lenhadores eles estavam ali para competir. E é 1 hora de corte de árvores e quem cortar a maior quantidade ganha.
Então, o que acontece? Quando chega na determinada hora, o cara vem com a pistolinha e na hora que dá o tempo, ele, puf, é disparado e os dois lenhadores saem a cortar as árvores. Toda uma estrutura, só vale você se movimentar a partir da hora que é o tiro e o lenhador número 1 sai e começa a cortar a árvore. E 10 minutos e 10 árvores, e 20 minutos e 20 árvores, e 30 minutos e 25 árvores, e assim ele vai indo. E o lenhador número 2, o que que ele faz? Na hora que ele estoura, ele vai pro ladinho e ele começa a molar o machado. Ele começa a molar o machado, ele amola o machado, ele amola o machado, ele amola o machado. Quando dá 30 minutos de competição, o lenhador número 1 já cortou 25 árvores e o lenhador número 2 não cortou nenhuma árvore. Só que o lenhador número 2, ele não amolou o machado. E ele corta uma árvore por minuto. E o rendimento dele vai caindo porque o machado vai perdendo o corte. O lenhador número 2, quando ele começa a cortar a árvore, ele começa a cortar a árvore em 30 segundos. Porque o machado dele está mais afiado. Então é a metodologia que a gente usa lá. Quem ganha a competição é o lenhador número 2. Mas é a metodologia que nós usamos. Vamos afiar o machado. Então, quando eu vou fechar uma obra com o meu cliente, eu falo assim, ó, vai ter dias que você não vai me ver na obra. No início você não vai me ver, eu não vou sair que nem um louco quebrando tudo. Você fechou hoje, pagou hoje, amanhã não significa que eu tô na obra. Eu tenho meu prazo de mobilização. Por quê? Porque nós vamos afiar o machado. E aí no Fast Construct, nessa metodologia de construção rápida, você precisa ser muito assertivo. Então você, primeiro, levanta o escopo, levanta qualquer material, compra o material. Quando está o material dentro da obra, você está com a equipe reunida, já está no cronograma, você vai lá e faz para executar de uma vez. Então, piso vinílico, por exemplo, de academia, piso de 1.000 metros, nós fazemos em 3 dias. Só que eu preciso da data certa, eu não posso ter o pintor no dia, eu preciso limpar. Então eu vou entrando com o pintor logo no início. Minha obra, eu tô iniciando uma academia de rede agora, que é a Pano Bianco, Seminário do Campo, e lá já vou entrar com o pintor no início da obra, enquanto eu tô fazendo demolição. Por quê? Porque o cara já vai preparando as paredes, já vai amaciando o que tem que amaciar, já vai queimando da primeira queima, já entende o que precisa amaciar de novo, e aí ele prepara tudo isso e deixa ela ali, deixa ela em stand-by. Por quê? Para quando chegar a fase de pintura final, cara, ele só vai dar a última demão e a academia tá pronta. Agora, se eu deixo isso lá para frente, me ferra o cronograma inteiro. Então, ao contrário de outras obras que você vai passando por etapa, uma a uma, você coloca o pintor só no fim. Não, a gente estrategicamente afia o machado antes e vai colocando cada um para fazer a sua função em conjunto com outra frente de trabalho, mano. É loucura demais, É cara. doideira. Porque quem não sabe, fala, pô, mas esse cara é doido, cara. Colocando pintor agora, nem terminou a demolição, já tá. E porque todo mundo tá acostumado, tipo, chega, derruba tudo. Aí fala, putz, meu, não era pra ter derrubado aquela parede. É. Puta, e agora? Não, vamos subir a parede de novo. Aí vai, sobe. Porra, loucura. Loucura. Você vê, o que que eu fiz agora? Essa semana eu fui para essa academia, eu falei, pessoal, reunião de kickoffs, né? Vamos fazer ali o início da obra, vamos pegar o projetinho e agora vamos bater todas as